Você já reparou que as histórias da maioria dos filmes que assistimos são bem parecidas? Eles sempre começam com algum tipo de conflito que vai se intensificando até chegar em um ponto que não há mais nenhuma saída e quando tudo parece perdido, alguém surge para terminar com a crise e restabelecer a normalidade. E o primeiro livro de Reis na Bíblia é muito parecido com esses roteiros de filmes, com apenas duas diferenças. A primeira é que tudo que é narrado ali é real, aconteceu realmente no passado. E a segunda é que o grande vilão da história continua agindo até hoje, causando muito mal à humanidade. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma rainha chamada Jezabel, que levou seu marido a destruir a nação de Israel, e também quero falar sobre o seu espírito, uma entidade demoníaca que circula pelo mundo, influenciando pessoas a tomarem decisões contrárias à vontade de Deus. E em Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao 25, Jesus alertou os cristãos sobre o espírito de Jezabel, que continua enganando muitas pessoas, e eu vou te mostrar como não cair nas tentações desse demônio. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botão inscrever-se que está aqui embaixo do vídeo e depois ative o sininho da notificação para você receber no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Então vamos lá. Para entender o contexto da história do livro de 1 Reis no Antigo Testamento, vamos enxergá-lo como um filme. Ele começa com Davi como rei de Israel, mas ele já está idoso e perto da morte. Depois dele, o seu filho Salomão assume o trono. O seu reinado tinha tudo para ser ainda melhor e mais próspero que o de seu pai. Foi Salomão quem construiu o templo do Senhor, mas ele acaba tomando algumas decisões ruins e as coisas começam a dar errado. E assim que ele morre, a nação se divide em duas e a paz nunca mais reinou como reinava no passado. E muito disso acontecia porque a maioria dos reis de Israel eram maus, abandonaram a fé em Deus e introduziram ao povo outros deuses pagãos. E a situação piorou ainda mais quando Acabe chegou ao trono. E não é por acaso que a própria Bíblia o classifica como o pior rei que já existiu em Israel. Mas, por pior que Acabe pudesse ser, grande parte da maldade que existiu durante o seu governo se deve à sua esposa Jezabel. Jezabel era filha de um rei da Fenícia que ficava onde estão o Líbano e a Síria hoje. A Fenícia era uma nação idólatra e inimiga do povo de Deus. Mas Acabe se casou com a princesa daquela nação mesmo assim, porque ele queria ter mais influência na região, fazendo daquela mulher rainha na terra em que Deus tinha prometido um dia a Abraão. E Jezabel adorava um deus chamado Baal, que era o deus da chuva e da fertilidade. E por ter crescido em meio ao poder e ao pecado, ela se tornou uma mulher muito influente, poderosa e principalmente muito má. Tanto é que o capítulo 25 de 1 Reis declara que ela incentivava Acabe a fazer o que era errado. Apesar de o rei de Israel ser o culpado por suas escolhas erradas, grande parte da sua queda se deve à sua esposa. Jezabel odiava tanto o Deus de Israel que ela ordenou que todos os profetas do Senhor fossem mortos. E perceba uma coisa, não foi Acabe quem mandou matar aqueles homens de Deus, foi a sua esposa. E por mais que ele estivesse longe da presença do Senhor, com certeza ele ainda tinha um temor em seu coração. Já Jezabel só tinha ódio. E a perseguição a esses homens de Deus foi tão grande que o profeta Obadias teve que esconder 100 profetas dentro de uma caverna, alimentando eles com pão e água por vários dias. Você tem ideia do que significava para aquela época e aquela sociedade ter um rei liderado por sua rainha? Isso era inaceitável, porque a bênção sempre esteve sobre o rei e era ele quem deveria tomar as decisões sobre o seu povo. E isso só nos mostra a incompetência e a fraqueza de Acabe. E se prestarmos atenção, vamos perceber que houve momentos na vida de Acabe que parecia que ele queria se arrepender e seguir o caminho de Deus. Mas sempre que uma luz de esperança surgia, Jezabel dava um jeito de apagá-la. Isso porque o rei, como eu disse antes, era um homem fraco em suas convicções e principalmente em sua fé. E outra história que deixa isso muito claro foi quando Acabe queria comprar uma vinha de um homem chamado Nabote. Aquele agricultor era servo de Deus e recusou a proposta do rei por acreditar que aquela oferta desagradava ao Senhor. Acabe ficou muito chateado com aquela negativa e ele voltou para o palácio para se lamentar.
E quando Jezabel ficou sabendo do que tinha acontecido, ordenou que algumas pessoas acusassem Nabote injustamente de blasfemar contra Deus e contra o rei, sendo condenado à morte por apedrejamento. E depois que aquele homem morreu, Acabe comprou a vinha, provando mais uma vez que ele era apenas um fantoche nas mãos daquela mulher tão cruel. E outro episódio que mostra o poder de Jezabel e a fraqueza de Acabe está no capítulo 8 de 1 Reis, onde a rainha ordena que todo o povo de Israel vá até o Monte Carmelo e se reúna a ela, junto com 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá que comiam na mesa dela, para desafiar a Deus e o profeta Elias. E eu quero abrir um parêntese aqui para chamar a sua atenção para algo muito importante. Perceba o quanto o espírito de Jezabel é perigoso. Ele tem uma voz de influência e controle muito poderosa, e foi assim com Acabe e continua sendo assim hoje em dia, com todas as pessoas que se deixam ser dominadas por essa entidade demoníaca. E no final do vídeo eu vou te mostrar a única maneira de você derrotar esse demônio, ok? E voltando ao desafio feito por Jezabel, a Bíblia diz que Elias desafiou os adoradores de Baal para ver quem é o verdadeiro Deus, Baal ou o Deus de Israel. Cada lado deveria preparar um altar e um sacrifício, mas não acender o fogo. Em vez disso, deveriam invocar os seus deuses para enviarem fogo do céu. Os profetas de Baal oraram, dançaram e até se feriram na tentativa de invocar Baal, mas não houve nenhuma resposta nem sinal de fogo. Depois, Elias construiu um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, colocou o sacrifício sobre ele e depois mandou que o altar e o sacrifício fossem molhados com muita água. E então ele orou ao Deus de Israel e em resposta o Senhor enviou fogo do céu que consumiu o sacrifício, a água e até mesmo as pedras do altar. E assim, com uma única oração de Elias, o Senhor expôs os deuses falsos à nação de Israel, provando que ele era o único e verdadeiro Deus. E em seguida, Elias ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e mortos. E então, ele profetizou que a rainha Jezabel teria uma morte terrível, o que deixou ela muito furiosa, ameaçando matar o profeta e fazendo com que ele fugisse. E o tempo passou, Deus cuidou de Elias e a profecia sobre o fim de Jezabel acabou sendo cumprida. Ela foi jogada pela janela pelos seus servos e pisoteada por cavalos. Depois de morta, o seu corpo foi devorado por cães. Ela teve a chance de se arrepender depois de ver o resultado do desafio e ouvir a profecia da sua morte, mas ela escolheu continuar no caminho das trevas. E por mais que Jezabel já tenha morrido há tanto tempo e tenha sido esquecida por muitos, o seu espírito permanece vivo neste mundo e se manifesta no comportamento e nas ações de muitos de nós. E Deus tocou o meu coração para trazer essa palavra para você hoje, porque Ele quer te alertar para o tipo de pessoa que você tem se cercado. Quando nós andamos com pessoas más, provavelmente tomaremos decisões más. A influência dessas pessoas podem te manipular a fazer coisas que desagradam a Deus, tiram você do caminho dele e te levam a pecar. E foi por isso que o apóstolo Paulo nos deu o seguinte alerta: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? Olha isso, irmão, você precisa ter cuidado com quem você permite entrar na sua vida. E isso vai desde uma amizade até um casamento, porque se você fizer isso, é muito provável que o seu cônjuge te leve para longe de Cristo. Mas que fique bem claro aqui que eu não estou incentivando um cristão que já se casou com um incrédulo a se separar. A Bíblia diz que nós devemos orar, crer que Deus pode mudar todas as coisas e não simplesmente desistir. Mas eu quero te dizer que você precisa estar muito próximo de Deus para não permitir que nada e ninguém te separe dele, assim como Jezabel fez com Acabe. E muitas vezes as pessoas associam o espírito de Jezabel ao sexo, à sedução e à promiscuidade. E isso também está correto, e eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Mas eu acredito que esses são apenas alguns dos frutos dessa entidade satânica. E eu creio que existem 3 poderes principais desse espírito, e eu vou te mostrar quais são eles. O primeiro poder, o controle. Essa entidade é controladora, manipuladora, ela aprisiona as pessoas. E diferente do que muita gente possa pensar, ela não tem gênero.
Não é porque se trata de um espírito que tem nome de mulher que não possa se apossar da vida de homens também. E se você olhar ao longo da sua vida, geralmente são as pessoas sedentas por poder ou muito controladoras que acabam sendo possuídas por esse espírito e assim geram muita confusão e acabam sendo muito prejudiciais e desagradáveis. Vamos usar como exemplo os conflitos nas igrejas. Na grande maioria dos casos, eles acontecem por causa do controle. É pastor versus presbíteros, ministério de louvor contra diáconos e por aí vai. Isso é o espírito de Jezabel, que também tem habitado no lar de muitas famílias, inclusive cristãs. E não são poucos os casos de casais que me procuram pedindo ajuda por causa da briga pelo controle. E se isso é uma realidade dentro da sua casa, ore a Deus pedindo por mudança hoje mesmo, porque esse espírito maligno quer destruir o seu lar e a sua família. E mais uma coisa importante, não queira controlar o seu cônjuge, seus filhos, seus funcionários, colegas de trabalho ou qualquer outra pessoa que faça parte do seu círculo de relacionamentos, porque isso não vem de Deus. Por acaso, o Senhor te obriga a fazer alguma coisa? Ele exige que você o ame e o sirva? Não, Deus não te força a fazer nada. Ele quer que você seja salvo, mas Ele não te obrigará. Jesus disse que está à sua porta e bate, e Ele só entrará na sua vida se você permitir. Cristo jamais vai exigir que você o receba e o aceite. E o segundo poder, a religiosidade. A história de Jezabel também serve para nos alertar sobre pessoas que têm um espírito religioso. Então tome muito cuidado com quem vive falando que é de Deus, que vive dentro da igreja, mas que não tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele. Essas pessoas cumprem os seus deveres religiosos, buscam ou mantêm altos cargos dentro da congregação e por causa disso se acham melhores e mais importantes do que os outros cristãos, quando na verdade não carregam Cristo em seus corações. E por mais que não sejam adoradoras de Baal ou de outra entidade, essas pessoas adoram a si mesmas e por isso elas são tão idólatras quanto um pagão. O terceiro poder, ódio à autoridade erguida por Deus. Na sua mente, Jezabel tinha toda a autoridade como rainha de Israel e não se importava com os profetas e nem com o povo de Deus. Ela não se arrependeu dos seus pecados, mesmo depois que Deus provou seu poder no Monte Carmelo. Ela também zombou de Jeú, o comandante militar do exército de Israel, antes dele ordenar que os seus servos a jogassem pela janela. E esse espírito também está presente em nossos dias, porque algumas pessoas querem buscar o seu próprio ganho egoísta, sem respeitar a ordem ou a hierarquia. E você acha que não existem pessoas assim dentro das nossas igrejas, famílias e comunidades? É claro que existem. Por isso, fique atento àqueles que manipulam, planejam, enganam e tentam assumir o controle das coisas para prejudicar as lideranças que foram escolhidas por Deus. Se afaste dessas pessoas, porque elas podem te induzir a fazer o que é mal e errado aos olhos do Senhor, ok? Irmãos, se isso fosse um roteiro de filme, a história provavelmente terminaria aqui, com o bem vencendo o mal e a paz sendo restabelecida para todos. A maioria das histórias que nós lemos nos livros e assistimos nos filmes tem um final feliz, com as situações sendo resolvidas e os vilões sendo derrotados. Mas não é isso que acontece nos 2 livros de Reis. Isso porque, de tempos em tempos, surgia um rei que seria guiado por Deus para cuidar de Israel, mas, por algum motivo, esse líder se desviava do caminho e o mal se fortalecia. Na verdade, esses livros da Bíblia terminam mal, com muitos judeus sendo levados como escravos por nações vizinhas, incluindo a terra do povo de Jezabel. E quase 3.000 anos depois do fim do reinado de Jezabel, e essa história ainda não terminou. Como vimos, o seu espírito ainda exerce muito poder e prejudica muitas pessoas neste mundo. Mas existe uma promessa de final feliz. O dia em que Jesus voltar e estabelecer o seu reino, enviando Satanás e seus demônios para o lugar que foi criado para eles, o lago de fogo do inferno. O espírito de Jezabel é forte e pode fazer muitos estragos em nossas vidas, mas o Espírito Santo de Deus é muito mais poderoso e se você o tiver em seu coração, será capaz de reconhecer as características dessa entidade maligna e saber como lidar com as pessoas que estão sendo usadas por ele. Por isso, ore para que o Senhor te guie com seu Espírito Santo em todos os momentos da sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.